E eu separei essa aula especial para que você possa vender mais, utilizando apenas uma estratégia. E por que ela funciona? Porque não tem funcionado apenas para mim, mas para todos os maiores players do mercado digital. E você vai fazer tudo isso combinando com a inteligência artificial, ou seja, você ficará anos-luz na frente deles. E eu separei aqui embaixo as 100 maiores ideias para gerar valor para os seus clientes. E vamos criar isso tudo utilizando a inteligência artificial em segundos. Meu nome é Vinícius, eu sou fundador da maior empresa de inteligência artificial do Brasil, a TuGen. Eu te garanto, se você ficar até o final desse vídeo, você vai conseguir vender 2, 3 ou até 5 vezes mais utilizando essa estratégia. E agora, basicamente, um resumo do que é inteligência artificial. Eu gosto de usar bastante essa analogia de que a IA é um cérebro super potente, porque você pode moldá-la para ser o que você quiser e te ajudar no que precisar também. E nesse caso, vamos usar esse cérebro super potente para nos ajudar a vender mais e fazer mais dinheiro. Então, primeiramente, vocês vão cair nessa tela aqui com todos os conteúdos para você gerar valor para os seus clientes, e em combinação com esses você vai ter algumas colunas aqui que vão ser propriedades de determinado conteúdo, né? Então aqui, por exemplo, essa comunidade, temos o propósito dele, a proposta de valor, tempo de consumo e um exemplo também, como vocês poderiam estar utilizando. Se vocês entrarem aqui dentro de cada conteúdo, vocês vão ter o passo a passo para criar tudo isso de forma bem geral. Porém, eu vou ensinar para vocês a como criar tudo utilizando a inteligência artificial e seja exclusivamente para o negócio de vocês. Então, eu vou deixar aí para vocês o link para vocês se cadastrarem na ferramenta da TuGen, ou vocês podem utilizar também o GPT. Porém, utilizando a ferramenta da TuGen é 1000 vezes melhor, porque a gente já construiu toda essa ferramenta voltada para que você possa vender mais. Ou seja, você pode cadastrar a tua empresa, você pode utilizar já prompts que vocês já utilizaram anteriormente, você pode salvar o prompt. Eu vou estar mostrando certinho como é que funciona a ferramenta. Logo quando vocês criam a conta, vocês vão se deparar nessa primeira tela aqui, onde vocês vão ter que selecionar o plano de vocês. Selecionando o plano, vocês vão ter aqui algumas opções, no plano mensal, anual, ou vocês podem até pegar o período grátis aqui, porém não vai ser com a LLM, né, que a gente fala que é o modelo de linguagem, ou cérebro mais potente, né? Então tem uma comparação gigantesca se você pegar esse daqui, o normal, é a mesma coisa de você estar utilizando o próprio GPT no modo gratuito, e esses planos aqui nossos, que são os cérebros super potentes que temos, né? Hoje em dia utilizamos as 3 principais LLMs do mercado, que é o ChatGPT, o Claude da Anthropic e o Gemini, que é da Google, né? Utilizamos esses 3 principais. Se você fechar o plano do GPT, você vai ter só o plano da OpenAI mesmo. Você não vai ter acesso aos outros. Ou seja, fazendo aqui conosco, você vai poder alternar entre esses cérebros e utilizar qual que se encaixa mais para o teu negócio, né? Tá. O primeiro estágio, então, vocês selecionarem o plano. Depois vocês têm que cadastrar, basicamente, a brand de vocês, a marca de vocês. E vocês vão utilizar essa ferramenta aqui. Aqui você vai abrir o menu e vai ter todas as ferramentas que temos. Eu já tenho cadastrado aqui a TuGen. E basicamente vocês têm que cadastrar aqui e você vai passar todas as diretrizes da sua empresa. Colocar o nome dela, a indústria que ela se encontra, a descrição, todas as informações possíveis vocês vão adicionar aqui para que toda geração que vocês vão estar gerando a partir disso, o nosso sistema primeiramente ele vai ler sobre a tua empresa e aí produzir um resultado de acordo com a tua empresa. Ou seja, qualquer alteração que você fizer aqui vai resultar em um resultado muito melhor, muito mais assertivo, se vocês colocarem as informações corretas daqui. Então, logo de primeira, a gente seta aqui todo o sistema, né, da nossa empresa, todas as informações, cor, se também tiver arquivo, coloca o arquivo. Então, basicamente, voltando para o nosso modelo de linguagem, né, se a gente clicar aqui, a gente vai para o nosso chatbot, do Infinity, que a gente consegue reunir esses três cérebros, essas 3 LLMs em um lugar só. E você pode alternar entre eles, né? Então, aqui vocês têm todas as tuas conversas, né, os chatbots que você tem, você pode abrir outras aqui. Você tem o sistema também de alternar entre eles, como eu falei, você seleciona o modelo aqui de linguagem. Eu estou na minha conta aqui de administrador, então eu tenho mais modelos de linguagem, ou seja, mais inferiores, né, no caso. Vocês têm os 3 mais potentes, e você pode alternar entre eles. Vamos usar o GPT-4 mesmo, 4o. E aí, uma coisa boa que temos, seja superior ao GPT também, é porque enquanto eu estou falando, ele está captando minha voz, porque eu cliquei aqui nesse sistema aqui de gravação. No que eu clicar em parar, ele vai renderizar tudo que eu falei e vai colocar aqui também pra gente. Ou seja, aumenta muito a eficiência do que você ficar digitando tudo no GPT, né? A gente consegue ser superior assim também. Aqui a gente vai colocar, então, vamos setar aqui a voz da empresa, né? Todo o sistema de voz dela. Vamos selecionar aqui a TuGen e vamos colocar um serviço. No caso, a gente não vai colocar nenhum, a gente quer que ele leia a empresa como um todo, né?
Então a gente vai clicar aqui para ler a empresa TwoGen. Vocês também podem salvar prompts aqui. Então se a gente tem alguma coisa que a gente sempre usa, né, usa com frequência, é só a gente colocar aqui adicionar, a gente coloca um título para ele. Vamos ver, prompt template. E a gente coloca aqui template teste. Tudo que a gente, quando a gente quiser utilizar alguma coisa, a gente só clica aqui e ele vai automaticamente para lá, né? O que reduz ainda muito aí o tempo de espera de produção para fazer as atividades. Então, logo quando vocês se depararam com esses 100 ideias para gerar leads aí, vocês podem ter ficado meio confusos sobre o que fazer e como fazer. Porém, eu separei os prompts perfeitos, posso estar adicionando aí na TwoGen e estar construindo uma escada de valor para o seu negócio, como construir essa escada do zero. A gente vai pegar cada conteúdo e eu vou te ensinar como construir eles também. Então, primeiramente, vamos construir essa escada de valor voltada exclusivamente para o seu negócio. Então, vamos copiar esse prompt aqui, vamos voltar aqui na TwoGen e vamos, basicamente, colocar o prompt inteiro aqui. Vamos selecionar também a empresa, né? A TwoGen já está selecionada aqui também. Então, a gente já está falando para o cérebro que a gente está falando sobre a nossa empresa e agora a gente vai dar mais parâmetros para ele, né? Os parâmetros vamos pegar basicamente. Vamos falar para ele, baseando-se em tudo que temos aqui de conteúdo, todos os conteúdos, seleciona qual que for o melhor para mim, né? Faça aí uma busca e ele vai fazer uma pesquisa e vai ver a fundo sobre o teu negócio, vai ver qual que é o perfeito que se encaixe para você colocar na escada de valor, para você gerar conteúdos para os teus usuários, né? Dessa forma. E aí ele vai construir a escada de valor pra gente, né? Vocês podem também renomear aqui, coloca escada de valor, vocês podem depois renomear eles também. E agora ele está construindo a escada pra gente de valor, né? Que a gente pode estar utilizando ali para se basear o que a gente vai fazer, né? Porque senão a gente fica confuso do que fazer. Então ele acabou de criar aqui, né, os níveis que temos, os degraus que temos até criar um valor para que eu possa vender o meu serviço mais caro, né? Temos aí uma escada de valor para estar percorrendo. E eu vou basicamente pegar toda essa oferta aqui. E eu gosto de utilizar bastante essa ferramenta aqui para organização, o MCCall. Eu posso também estar deixando o link aqui embaixo. Mas basicamente vocês vão copiar tudo aquilo lá, vão colar aqui e vão pedir para ele gerar um mind map para a gente. E aí vocês vão dar Ctrl Enter, ou criar aqui, e ele vai criar tudo para você, uma estrutura do que fazer, baseando-se no que você já colocou aqui de input, né? Vai colocar todos os níveis, e aí o próximo estágio será a criação deles, né? E temos também um prompt para ajudar como fazer essa criação. Eu vou estar ensinando também, então vamos lá. Aqui, vamos falar que vamos fazer primeiro vamos copiar aqui tudo o prompt. E vamos voltar lá na IA. Vamos abrir outro, né? Vamos renomear esse outro aqui. Vamos colocar conteúdo. Tá, vamos ver aqui o que vamos fazer. Vamos criar um blog. Vamos criar um blog, né? Oferta gratuita para capturar lead, que é o primeiro estágio para a criação de conteúdo, né? Para captar esses usuários. Agora vamos colocar aqui um blog. Na verdade, eu tenho que pegar aqui o prompt novamente. Agora vamos colocar tudo o prompt. E vamos passar as diretrizes para ele. Primeiramente, a gente tem que falar para esse cérebro que ele vai ser um expert na criação nesse caso, vamos utilizar aqui o blog, né? Então, vamos colocar você é um profissional de blog, expert em blog, e eu passei todas as diretrizes aqui que eu já setei. E agora vamos selecionar aqui a TwoGen, vamos selecionar também o serviço, mesma coisa. E agora ele vai nos ajudar a criar todo o conteúdo absolutamente do zero. Primeiramente, ele vai fornecer perguntas, né, pra gente ser mais assertivo no que gerar. Porque, como eu falei, quanto mais a IA tem o conhecimento sobre você, mais assertivo vai ser o resultado. Então, eu coloquei aqui o prompt para fazer perguntas para que vocês possam fazer um conteúdo mais assertivo, mas vocês podem falar para ele mesmo gerar tudo isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Gere tudo para mim. É claro que se tiver mais tempo, vocês podem responder isso daqui para ficar mais assertivo. E aí ele vai criar um blog para você, baseando-se no que você já fez. E aí ele vai criar um conteúdo totalmente do zero para vocês. O que vocês podem utilizar também, principalmente para blog, para artigo, temos uma ferramenta que já faz isso, que é o AI Article Wizard. Vou estar passando aqui. Esse aqui vai criar, que ele vai fazer um artigo que é mais assertivo ainda, que é um passo a passo até você finalizar o artigo, no caso. E aí você tem que falar o que é Vou colocar aqui em português. Eu gosto de utilizar mais inglês. Porém, vocês podem vir aqui e trocar para português quando vocês quiserem. E vai ser totalmente maleável assim a geração dele. Vocês podem também estar utilizando aqui o sistema de Dark Mode ou de Light mesmo. Eu gosto de utilizar o Light. E aí vocês vão começar a falar. Por exemplo,
fala sobre a inteligência artificial AGI, que é novo sistema aí. E aí ele vai começar a gerar as palavras-chave, né, para você selecionar, que são palavras-chave bem ranqueadas pelo sistema de SEO do Google. Então vamos selecionar essas três aqui. E ele vai até passo a passo, até você formar um artigo perfeito para o teu nicho, né? E aí aqui, mesma coisa, o título. Vocês vão utilizar o título. Vamos colocar aqui futuros de tecnologia no Brasil. Vai utilizando inovação e inteligência artificial. Esse aqui seria o título. E agora a gente vai fazer o quê? O esboço, né? Que seria a estrutura toda do nosso artigo. Esse aqui é especificamente para artigo. Temos mais de 25 integrações, né? Você pode fazer pela própria Today Infinity mesmo. Porém, achamos melhor separar uma ferramenta somente para artigo, que seja um artigo bem engajado, que seja focado mais para a criação de artigos, né? Então a gente pode selecionar esse daqui e ele vai começar. Aí você pode tanto gerar a imagem, né, quanto você pular essa etapa. Podemos gerar aqui uma imagem. Esse sistema de geração de imagem também, ele é pela DALL-E, que é da própria OpenAI. Porém, se você vir para cá, sistema de imagem, gerar imagem com a própria Today, você tem os 3 maiores geradores de imagem da atualidade, que seria o Flux, temos também o Stable Diffusion e também o DALL-E, né? O DALL-E é o mais fraquinho deles, porém os outros dois são os mais potentes hoje da atualidade. Ele acabou de gerar esse daqui. Depois da criação do teu artigo, vocês vão vir aqui e o artigo vai estar nos documentos, na aba de documentos. Então, vocês vêm aqui, clicam em documentos, o artigo vai estar todo aqui. Basicamente, essa área aqui, ela é toda maleável. Ou seja, você pode editar, você pode falar para ela reescrever, tudo potencializando com a inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente quer que isso daqui ele reescreva. Vocês vão vir aqui e vão reescrever com outras palavras, sabe? Para não... Às vezes, sistema de plágio, alguma coisa do tipo, ele vai passar isso daí, vai dar um bypass nisso daí, né? Então, a gente vai agora selecionar isso aqui. Vocês selecionam o que vocês querem alterar. Vou dar um exemplo aqui. E aí, vocês podem colocar aqui que vamos expandir isso daqui, né? Vocês só colocam com o botão direito e fazer com que isso daqui expanda, e ele vai fazer essa parte que ele vai expandir, vai fazer um texto mais robusto sobre isso. E aí vocês podem começar, aí é totalmente maleável, como eu sempre falo. Aqui vocês têm o título, né? Vocês podem já exportar para o Word, exportar também para HTML, ou até mesmo compartilhar para o WhatsApp, Telegram, para o X, né? Tem todas essas funções aí também. E aí aqui eu vou salvar. Vocês podem também modificar aqui, colocar negrito, algumas partes, itálico, é totalmente maleável, né? Vamos salvar isso daqui. Então aqui vocês já acabaram de criar todo o conteúdo já perfeito para o teu blog. Ou seja, se for para criar um checklist ou fazer um vídeo Reels, vocês já têm toda a estrutura, como fazer isso, utilizando a inteligência artificial da Today. E se vocês gostaram desse daqui, siga-nos também nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. Tá? E muito obrigado por ter acompanhado essa aula e até logo.